Muito boa tarde a todos. Que Jesus, o Mestre amantíssimo, ampare a todos nós e nos dê a sua paz. Primeiramente, gostaríamos do profundo de nosso coração agradecer a esta casa que nos acolhe, agradecer esse verdadeiro posto de socorro, esta casa de amor, uma casa que tanto tem feito pelo próximo, por nossas necessidades, e acolhe em seu seio realmente pessoas de bem, pessoas de um elevadíssimo caráter, que faz realmente a doutrina espírita mostrar a sua face redentora e consoladora. Agradecemos muito as duas estrelas de amor, o Sr. Humberto e o Sr. Rubens, que eles plantaram a boa semente, que hoje nós vemos colhendo o bom fruto. Muito obrigado a toda a diretoria pela confiança, pela alegria de estarmos presentes. Mas hoje nós vamos falar a respeito de Jesus. Jesus, o triunfador das causas eternas. Para nós espíritas, falar a respeito de Jesus é algo extremamente agradável, que traz realmente uma alegria muito grande, porque nós sabemos que a doutrina espírita tem em suas bases fundamentais os ensinos do Mestre. Foi algo prometido por ele como sendo o Consolador prometido para arrefecer as nossas almas, consolar os nossos espíritos, ampliar os nossos entendimentos. Porque nós precisamos realmente disso. A saga humana realmente é fascinante. Quando nós observamos toda a história humana, nós vamos observar que lutamos por muitas causas. O materialista luta pela causa de cada vez mais matéria. Ele se sente seguro, mas como a matéria não dá respostas, ele precisa de cada vez mais matéria para poder preencher aquele vazio que a matéria não consegue suportar. O espiritualista tem como causa a busca da verdade. Sendo em qualquer crença que ele expose, ele realmente busca a verdade. Só que essa verdade, às vezes, não lhe dá todas as respostas. E também é uma busca incessante, uma busca eterna. Aquelas pessoas que têm como causa a educação, procuram se aculturar para poder transmitir ou ter ele próprio a educação. Mas Jesus traz-nos uma causa eterna. A causa que Jesus trouxe para nós, através de seus ensinos, permitirá ao homem ascender dos mundos ainda martirizados pela causa e efeito, como nós estamos, até os mundos felizes, até os mundos divinos. Todos nós, dentro da programação evolutiva da humanidade, sem exceção, seremos espíritos felizes. A pior das pessoas que podemos observar um dia será um espírito feliz. Porque isso faz parte realmente das leis naturais do universo, que é a lei de amor, que vige em todo o universo, porque Deus é amor. Desta forma, nós podemos entender que somente esse aspecto já é extremamente consolador, se nós observarmos isso dentro da história humana, dos homens que lutaram desde o homem primitivo até o homem atual, com grandes paradigmas, com grandes descobertas, que fizeram em sua época fazer com que ele pudesse progredir e pudesse viver um pouco melhor. Analisando isso, vamos observar que todo ser humano tem em seu íntimo um impulso em progredir. Todos nós temos um impulso em progredir. Nós não conseguimos ficar estagnados. O ser humano tem essa diferenciação das outras criações de Deus. Ele está sempre querendo ir para frente. Isso é maravilhoso. Foi quando Jesus veio até nós como a segunda e a maior revelação de todas, demonstrando realmente que ele era aquele mesmo homem, aquele mesmo ser, que foi dito pela boca profética
Quando, por exemplo, Isaías nos disse: levantar-se-á um arbusto verde na ingratidão do solo árido, dizia Isaías. Jesus é o zênite e o nadir de uma nova era. Ele é realmente aquele ser que dividiu a história. Ele não coube na história humana. Ele precisou realmente, a história precisou ser dividida para que ele coubesse em nosso entendimento, o que demonstra a sua autoridade espiritual inigualável. Jesus, ele é o único Espírito que tem autoridade sobre cada um de nossos espíritos encarnados e desencarnados e também sobre o corpo, o destino de cada um de nós. Ele realmente é o governador do nosso planeta. Segundo a pergunta 625 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec perguntou para os espíritos da codificação, enviados por Jesus, e ele próprio Kardec fazia parte da equipe do Espírito da Verdade, quem é o espírito mais perfeito que já pisou na terra? Jesus, para servir-nos de modelo e guia. Quando o Espiritismo, dentro da doutrina espírita, o Evangelho de Jesus veio a lume, saiu então uma verdadeira cartilha de bem viver, que caracteriza realmente as revelações, porque a revelação tem o seu compromisso com a verdade, e nunca altera uma revelação anterior, somente acrescenta mais informações, para se adaptar à época que o homem está vivendo. Então, quando o Evangelho de Jesus, explicado por Allan Kardec, pelos espíritos da codificação, adentram em nosso coração, as respostas das dúvidas intrínsecas do ser humano são respondidas. E respondidas, tornam o ser melhor, tornam o ser mais autoconhecido. Aquele ser que somos nós, que resvalava em seus erros, agora encontra motivos para poder ascender na escala evolutiva, suportando com paciência e resignação os embates e as vicissitudes educativas da vida. O Espiritismo, em seu aspecto consolador, vem realmente demonstrar que todos nós, em nossas dúvidas, estaremos com as respostas certas, positivas e extremamente esperançosas para o porvir de cada um de nós. Por exemplo, quando o Espiritismo fala a respeito da imortalidade, Jesus foi o maior demonstrador da imortalidade que existiu. Quando ele falou a respeito do reino dos céus, o reino dos céus era um mundo que existia além da matéria, muito além da matéria que estava ali demonstrada. Jesus ressurgiu ressurrecto e vivo, materializado depois da morte física na cruz, para demonstrar a excelência da vida e que a morte não é o fim de nossas existências. Eu me lembro sempre de uma frase, de uma parte que Leon Denis fala no livro Depois da Morte, uma parte belíssima logo no prefácio, que demonstra realmente como a doutrina espírita encara, por exemplo, a questão da imortalidade. Eu vou só citar essa frase para nós continuarmos a falar do Mestre, porque é Ele que é o causador de tudo isso, Ele que promove esse entendimento. Graças a Ele, nós temos a consolação. Então, Leon Denis cita em seu livro Depois da Morte: vi deitadas sobre camadas de pedra e de areia as cidades famosas da antiguidade, Cartago com seus brancos promontórios, as cidades gregas da Sicília, necrópolis que dormem o sono de 20 séculos, que outrora foram formigueiros humanos e que hoje são ruínas desertas. Então estive a meditar nas conjunturas que os arrebataram e pude constatar que no silêncio de suas vozes a natureza parecia continuar a cantar.
Seus lábios emitiam sons, o corpo se agitava com o calor natural da vida, as emoções pulsavam de seus corações. Eu me vi desperto caminhando em um estado de apatia, de indiferença e de aniquilamento verdadeiramente desastroso. Foi então que percebi que aquele ser que ele jaz, logo mais estará desperto caminhando para provar que a vida triunfara depois da sepultura vazia. Nada morre, e a morte é uma porta que se abre para a realidade eterna. Vir à terra e da terra sair, ser experiências no processo biológico da evolução. A doutrina espírita coube a tarefa de demonstrar que a vida é um grande presente de Deus. E Jesus demonstrava vida em abundância, não demonstrava vida imediata, não falava somente aquelas pessoas que assistiram o Sermão do Monte. Ele falava a respeito do porvir do ser humano. Tanto é que a sua voz ficou encravada na psicosfera terrestre e atravessou a história para se tornar hoje, nesse momento que nós estamos passando, cada vez mais atual. A mensagem de Jesus continua muito avançada, porque o ser humano necessita ainda conquistas em seu interior para poder entender a essência da mensagem de Jesus. Por mais que o homem evolua, por mais que ele avance nas estrelas, decodificando, mostrando realmente as galáxias longínquas, por mais que ele consiga encurtar as distâncias através dos meios de comunicação, por mais que ele vasculhe o microcosmo, a intimidade das partículas, ele ainda tem grande dificuldade de ir até o ser semelhante, grande dificuldade de perdoar, dificuldade de realizar em sua própria existência, através da assistência aos que sofrem. O ser humano está à procura da personalidade espiritual. Não temos ainda a personalidade espiritual completamente formada. Ainda estamos à procura da humanização. Mas chegaremos lá. Chegaremos lá, porque Jesus está no leme de nossas vidas. Ele aguarda a nossa razão. Ele aguarda nós despertarmos através das reencarnações sucessivas, ainda dolorosas, ainda com resgates e provas. Mas vai chegar um dia que cansaremos de sofrer. E quando cansarmos de sofrer, quando percebemos que o nosso sofrimento é por causa das nossas próprias inconsequências, dos nossos próprios equívocos, nós resolveremos então mudar e conhecer a outra faceta da vida, que é a faceta do amor. Esse amor que Jesus nos trouxe, aquele amor que liberta, porque as pessoas que olhavam o Mestre perguntavam: quem é este homem que traz uma aura de beleza e de ternura, que comove até as lágrimas, que é simples, mas de uma autoridade como nunca antes vista na terra? Ele veio falar a respeito de um novo e de um estranho amor. Um amor que conseguia dobrar de joelhos os ímpios, os orgulhosos, os poderosos, com um simples olhar. Ouvidos moucos recuperavam a sensibilidade, olhos escurecidos renovavam a luz, membros hirtos recuperavam o tônus muscular e as chagas eram limpas mediante somente o seu desejo. E nós vamos saber por quê. Na doutrina espírita, através das obras da codificação, que nos é dado saber, porque nós não conseguimos medir a grandeza de Jesus por nossa medida. As informações que nós temos são informações trazidas pelas esferas superiores, principalmente na codificação espírita, e depois nas obras de Chico Xavier.
São essas informações que conseguimos. Eu gostaria de fazer um paralelo entre nós e Jesus, imagine. Eu pareço uma formiguinha que acabou de ser pisada, falando a respeito de uma coisa tão grande. Mas eu vou tentar. Vamos imaginar uma coisa. Existe um livro de André Luiz, chamado No Mundo Maior. Um livro magnífico, um livro que eu recomendo que leiam. Com licença. Encarnado precisa beber água ainda. Um livro No Mundo Maior, onde o Espírito Instrutor de Calderalo, explica a André Luiz como funciona o cérebro físico em relação à evolução do espírito. Então Calderalo falou assim: olhe, o cérebro humano ele é dividido em 3 partes. A parte de baixo, a base, são os automatismos. Os automatismos da vida anímica, tudo isso que nós temos, que o ser primitivo, o Homo australopithecus, usava bastante. Ele era voltado muito à vida anímica, à vida primitiva, à sobrevivência, ao instinto de sobrevivência. Graças a Deus, por isso que estamos aqui, porque ele usava o instinto de sobrevivência. Depois, Calderalo explicava assim, o nível intermediário. O nível intermediário são as conquistas atuais. As conquistas atuais. É lá que está, por exemplo, o inconsciente, a parte central do cérebro. E a parte superior é o superconsciente. É uma região ainda não completamente utilizada, que nós utilizaremos quando evoluirmos. É lá que está realmente o superconsciente. Seria como se nós falássemos, diria Calderalo, é o passado, a base, o meio, o presente e o futuro, a parte superior. Fica mais ou menos aqui nos lobos frontais. E aí o que acontece? Calderalo estava explicando que é uma região do cérebro que está preparada para a nossa evolução. Quando nós nos tornarmos pacificadores, quando nós perdoarmos incondicionalmente, quando a caridade for realmente o próprio oxigênio que respiramos, quando nós caminharmos dentro do amor e percebermos que sem amor nada é possível, tudo é efêmero, tudo é passageiro. Sem amor, nada é possível, tudo é passageiro. Quando nós passarmos por todas estas maravilhas espirituais, aí nós utilizaremos o superconsciente. Em um mundo regenerado, quando o mundo for o mundo regenerado, o homem do ser, o ser do mundo regenerado, que é o mundo que nós estamos chegando, ele será um ser fraterno, ele será um homem de bem, como está no Evangelho. Sede perfeitos, capítulo 17, deem uma lida que é muito bonito. Ele será um homem que terá um pleno entendimento espiritual, e será um médium natural, ele será um ser ecológico. Esse é o homem do mundo regenerado. O bem existirá nele como algo natural. Ele sentirá vergonha de ver um próximo, um semelhante caído numa sarjeta. Sentirá vergonha. Este é o homem do terceiro milênio. Este é o homem do mundo de regeneração. Nós precisamos tomar um pouquinho de cuidado com isso, porque daqui 40 e poucos anos nós entraremos no mundo de regeneração. Não um mundo regenerado ainda, mas um mundo de regeneração. Não é? É um mundo que nós vamos, no ano 2057, começar uma etapa espiritual para a humanidade muito importante. Na próxima encarnação, todos nós reencarnaremos em um mundo de regeneração. Agora, se vamos permanecer no mundo de regeneração, aí já é uma outra história, não é? Aí nós temos que fazer aquela análise interior para ver se a gente consegue uma chance. Mas a porta é estreita, infelizmente, não é? Vamos fazer força, não devemos desanimar. Então Calderalo estava falando de uma situação espiritual, de um espírito feliz. Um espírito feliz, um espírito que vive o mundo de regeneração.
dentro dos padrões evolutivos que nós temos aqui em nosso planeta. Dentro desses padrões evolutivos aqui. O fato é, vocês se lembram da evolução dos mundos que foi explicado pelos Espíritos no Livro dos Espíritos? Mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, que nós estamos tentando nos qualificar para ir. Na transição de mundos para mundos, existe uma entremeação. Por exemplo, nós estamos no mundo de regeneração, quase indo para no mundo de provas e expiações, quase indo para uma regeneração. Mas ainda existem lugares na Terra que se equiparam a mundos primitivos. A mesma ocorrerá na transição de provas e expiações para a regeneração. Ainda existirão lugares de provas e expiações no início, porque as mudanças são gradativas. Então Calderalo estava dizendo uma situação espiritual para um espírito que vive no mundo de regeneração. O mundo de regeneração ainda é um mundo material. Ainda é um mundo material. Então, dentro dos aspectos cognitivos do ser humano, quando nós estivermos usando o superconsciente, nós viveremos neste mundo de regeneração. Quando estivermos usando o superconsciente. Nós usamos um pouquinho de vez em quando. Quando a gente ajuda alguém, quando a gente faz a caridade, quando a gente perdoa, a gente dá uma faísquinha lá no superconsciente. Sabe? A gente usa um pouquinho. Nós não usamos completamente. Então, o que acontece? O mundo material ainda de regeneração. Então, fazendo uma comparação do espírito que virá depois do mundo de regeneração, porque nós sabemos que existem os espíritos, naquela escala espírita de Allan Kardec também, espíritos imperfeitos. E os espíritos imperfeitos, eles são aqueles espíritos levianos, pseudo-sábios, dissimuladores, materialistas, agressivos. Parece alguém que a gente conhece, não? Certo? Eles são os espíritos imperfeitos. Depois, os espíritos benévolos e bons. Os espíritos benévolos e bons, esses sim, habitarão ali o mundo de regeneração. Eles começarão a usar o superconsciente. Então, Calderalo estava explicando que a parte cognitiva do ser humano, até aí, os mansos e pacíficos herdarão a terra, como disse Jesus, uma terra regenerada. Mas nós vamos falar de uma coisa um pouquinho maior. Quando a outra escala espiritual, em que os espíritos são espíritos puros, os espíritos puros já não vivem mais em mundos de regeneração. Eles vivem em mundos imateriais. São espíritos que reencarnam somente em missão no começo da escala. No começo da escala. Quando eles porque dentro da escala da evolução dos espíritos, existe uma graduação muito grande. E nas primeiras graduações, estão ali aqueles espíritos puros que ainda têm condições de reencarnarem em missões, como missionários. Mas da metade para frente, já não reencarnam mais. Então dá para você se comparar a um espírito puro? Do aspecto cognitivo? Não. Porque o espírito puro, ele está em vários lugares ao mesmo tempo. Ele consegue estar aqui e estar em vários países, vários planetas, vários lugares ao mesmo tempo. Ele consegue ter essa expansão mental. Ele fala com você pelo pensamento, ele não precisa de boca, de ouvido para falar com você. Ele te olha e ele te enxerga por completo. O aspecto perispiritual, a história da sua existência. Ele te enxerga, espírito puro, não é? Então não tem comparação. Nós não conseguimos, por isso não conseguimos medir Jesus com a nossa régua. Não conseguimos. É incomparável. E aí nós vamos falar de uma faixa evolutiva que Emmanuel citou, que está acima dos espíritos puros, que são os espíritos crísticos. Os espíritos crísticos, da qual Jesus faz parte desta grande comunidade,
são espíritos infalíveis. Eles já não erram mais. Eles são aqueles que conseguem entender a essência do Criador. Nós, em nossa evolução, conseguimos entender Deus por suas obras. Só por suas obras. E também, quando você faz uma prece, e você sente aquela paz, e dependendo da maneira como você observa, porque um materialista, ele pode olhar o mar e falar, é água com sal. A pessoa voltada ao Espírito fala, é uma obra de Deus. Então depende da visão que a pessoa está tendo, não é? Depende da visão que a pessoa está tendo. Então o Espírito puro já é maravilhoso, já é magnífico. A nossa evolução começa a ser mais retilínea no momento em que nos tornamos espíritos puros. Mas os espíritos crísticos estão acima disso, são co-criadores do universo. Eles entendem a essência do próprio Criador. Jesus disse-nos isso, quando ele disse assim, eu e o Pai somos um. Então ele é um dos espíritos que são os ministros de Deus. Eles conseguem realmente interpretar e moldar a própria criação do Pai. E espíritos intermediários que interpretam fielmente os seus desígnios são aqueles espíritos puros mais avançados, os engenheiros espirituais que fazem as espécies, que fazem a natureza, que faz o grande laboratório, como Emmanuel cita, a elaboração paciente das formas. Livro A Caminho da Luz. Se vocês puderem ler, é magnífico. Mas essa questão de Jesus ser realmente um co-criador, nós podemos analisar mais profundamente a respeito disso no que fala, por exemplo, a Gênese de Allan Kardec. O maior sacrifício de Jesus, antes de nós citarmos, foi ter encarnado em um mundo primitivo como o nosso. Esse foi o maior sacrifício. Porque ele tinha completamente o domínio sobre a matéria. Ele dominava completamente a matéria. Porque há 4 bilhões e 500 milhões de anos, quando a Terra surgiu, Jesus já era um espírito crístico. Já era um espírito crístico. E o ser humano está na Terra há 250 mil anos somente. Não é? Então, desta forma, nós vamos entender que ele dominava completamente a matéria. Ele recebeu aquela esfera incandescente sob sua responsabilidade, diretamente das ordens de Deus, do Criador, na comunidade de espíritos crísticos. Então ele conseguiu moldar a nossa casa. Ele tem influência sobre as imigrações espirituais que vieram aqui. Todos nós viemos de muitos lugares sob os auspícios do Cristo. Todos nós. A grande humanidade terrena foi formada por 6 grandes raças. 6 grandes raças. A primeira raça, 2 já estavam aqui, que eram os africanos e os asiáticos. Depois vieram os egípcios degradados, vieram os hindus degradados, os hebreus e os arianos. Não é? Vieram os hebreus e os arianos. Essas 6 raças, elas formaram a grande família terrena. Quando, há 4.000 anos antes de Cristo, 4.000 anos antes de Cristo, o mundo estava deixando de ser um mundo primitivo para se tornar um mundo de provas e expiações. 4.000 anos antes de Cristo. Muitos desses degradados já voltaram. Ficaram alguns arianos, muitos hebreus, permaneceram ainda na Terra, para trazer progresso para a Terra. Então quem programou esta imigração de espíritos? Jesus. Tem autoridade não só sobre a Terra, mas sobre outros planetas, através da comunidade de espíritos crísticos que existe em todo o universo. Porque existe para cada planeta um governador. Tem aqueles espíritos que são responsáveis pelo movimento dos sistemas solares. Tem os espíritos que são responsáveis pela movimentação das galáxias, dentro do ciclo universal.
Tem aqueles que são responsáveis pela aglutinação das galáxias em torno de Alcíone, a estrela central da nebulosa. Tem outros que são responsáveis pelas nebulosas. Enfim, existe em todos os lugares do universo, existem co-criadores, espíritos participantes da grande criação universal. E Jesus, para nós, é o nosso modelo e guia, o nosso governador. Então, quando o Espírito está na situação que está o Cristo, imagine que sacrifício foi vir a um corpo material. Imagine que sacrifício que foi isso. Ele precisou recordar, talvez, de mundos, de encarnações, em que ele ainda habitava um corpo material, para poder ter elementos psíquicos, para poder conseguir entrar dentro de um vaso. É a mesma coisa que colocarmos o sol dentro de um vasilhame. É a mesma coisa. Tanto é que ele não conseguiria viver mais do que ele viveu. O seu corpo estava constantemente tensionado. O seu cérebro físico, as sinapses dos neurônios de um cérebro físico, não conseguiam suportar tanto tempo mais a potencialidade de um espírito como Jesus. Não conseguiriam. Tanto é que quando ele orava, ele suava sangue, o chão tremia. E o livro Gênesis nos diz assim: Jesus estava ligado ao corpo físico estritamente por laços fluídicos necessários para manter a vida na terra. Laços tenuíssimos, o mínimo necessário para poder mantê-lo aqui no corpo físico por um curto período. E realmente foi. Ele vivia constantemente desprendido da matéria. Ele enxergava, ele tinha dupla vista. Então ele, quando olhava uma pessoa, ele observava o presente, o passado e o futuro daquela pessoa. Porque ele conseguia ter uma visão atemporal. Isso está explicado também pela doutrina espírita, quando nós olhamos no livro A Gênese também, teoria da presciência. Lá está explicado por um exemplo muito bonito de um observador ao alto do monte que consegue ver um mensageiro, um viajante que está andando pela estrada. O observador consegue ver um pouco mais à frente. Ele consegue ver se tem uma ponte caída, se tem um animal feroz. Então ele tem uma visão atemporal. E o viajante, uma visão temporal. Ele só consegue ver o que está à sua frente. Jesus, ao olhar as pessoas e a humanidade como um todo, ele conseguia observar a vida espiritual da pessoa como um todo. Como um todo. Quando ele retirava daquela multidão de aflitos uma pessoa para ser curada, ele observava se aquela pessoa tinha condições morais para ser curada. Porque nós sabemos que os embates físicos, as provas, as expiações que nós passamos, são freios educativos para a nossa existência. E se ele retirasse aquela prova daquela pessoa, e ela não estivesse preparada moralmente para aquilo, ela ia falir de novo, estaria prejudicando, mas ele percebia que aquela pessoa tinha condições morais. Ele retirava, curava. Como ele curava? Como Jesus curava? Efeitos magnéticos, vibratórios, estudados pela doutrina espírita, mostrando que Jesus nunca alterava os elementos da própria natureza. Ele utilizava todas as forças da natureza, só que em altíssimo grau, porque seu grau de espírito permitia isso, ele tinha autoridade para isso. Imaginem, por exemplo, um espírito que plasmou o seu planeta. O que é um nervinho óptico para um espírito desse? Uma aguinha desse tamanho. Ele olhava para a pessoa e dizia: quero que você veja. A pessoa começava a ver. Só que ele falava: vá e não erres mais. Então, vejam, é toda uma questão de observar. A doutrina espírita fala que não existem milagres. Porque o que se caracteriza o milagre, o sobrenatural? Uma coisa que não tem explicação. Uma coisa que está acima do entendimento humano. E a natureza não era alterada.
o que tínhamos em alta potencialidade era a evolução de Jesus. Aí sim, ele conseguia, por exemplo, parar uma tempestade. Ele conseguia desaparecer das mãos dos perseguidores quando necessário. Ele se desmaterializava e se rematerializava em outro lugar. Ele conseguia mudar as substâncias. Mas, naquele dia do Sermão do Monte, que é considerado pelos Espíritos como sendo o dia mais feliz da Terra, aquele dia foi realmente especial. Naquele dia ele estava falando para 2.000 pessoas, mais ou menos. Tinham pessoas de todos os tipos. Tinham espiões do Sinédrio, tinham curiosos, tinham esfaimados, tinham desventurados também. Tinham pessoas que estavam ali só por curiosidade. Mas, quando ele falou o Sermão do Monte, ocorreu um fenômeno em que sua voz ecoou por todo o mundo espiritual. Todos do mundo espiritual ouviram. Porque ele não estava falando só para 2.000 pessoas. Ele estava falando para os homens que haviam de reencarnar e falando para as pessoas que durante as reencarnações iriam interpretar de uma forma correta aquilo que ele disse. Tanto é que ele dizia em parábolas. A parábola é um conceito aberto. É um conceito que se pode dar várias interpretações ao longo da história, de acordo com o entendimento do ser humano. Isso é maravilhoso, é de uma sabedoria magnífica. Agora, essa questão da sua voz ser ouvida por todos, inclusive tinham pessoas lá que não falavam aramaico, a língua de Jesus, não falavam. Tinham gregos, tinham pessoas de vários lugares. Esse fenômeno é explicado pela doutrina espírita como sendo um fenômeno mediúnico. Aconteceu, por exemplo, com Eurípides Barçanufo, na cidade de Sacramento. Você já deve ouvir falar, se não ouviram, procurem saber. Eurípides Barçanufo, o apóstolo de Sacramento. Ele estava na casa espírita pregando a doutrina espírita, e toda a cidade começou a ouvir a sua voz, que foi levada magneticamente através dos amigos espirituais. Agora imagine Jesus. Ultrapassou a região, né? Ultrapassou as esferas que circundam a Terra. A sua voz, a sua palavra, quando era falada, como até hoje, ficou encravada na psicosfera terrestre. Nós falamos tantas coisas que se perdem. Uma palavra simples do Mestre e ficou encravada e ultrapassou a noite escura da Idade Média, a era do materialismo do século XIX e veio até hoje. Até hoje. Então, quando nós olhamos Jesus, a doutrina espírita, ela nos ensina a olhar Jesus cósmico. Não é somente Jesus que está aí para resolver os nossos problemas. Não é. É Jesus que veio nos dar paz. Ele é muito mais do que isso, mas muito mais do que isso. Infinitas vezes mais do que isso. Não é? Porque tudo que nós passamos é para nosso aprendizado, é para nosso aperfeiçoamento. Jesus disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu não vou resolver os seus problemas, eu vos aliviarei, para que eu vou te dar paz, eu vou te dar entendimento, eu vou fortalecer o seu espírito, para que você mesmo vá lá modificado resolver os seus problemas, que fazem parte da sua história reencarnatória. Você precisa das provas para poder crescer. Todos os espíritos do universo passam por isso. Jesus mesmo passou por todas as esferas educativas pela fieira educativa que todos nós passamos, em mundos que talvez nem existam mais, e hoje ele é um espírito crístico, intérprete fiel do próprio Criador. Então, quando nós falamos a respeito da dupla vista, essa questão da dupla vista de Jesus é magnífica. A dupla vista também é explicada pela doutrina espírita. Aconteceu, por exemplo, com Chico Xavier. Chico Xavier, quando ele completou
mais ou menos 60 anos para frente, 65 anos para frente, o mundo espiritual e o mundo físico era visto por ele de uma forma comum. Via ao mesmo tempo os dois, né? Certa vez, uma família foi visitá-lo e tinha a senhora, tinha a filha, e ele cumprimentou: "Oh, minha irmã tal. Oh, minha irmã fulana." Oh, quando ele foi cumprimentar a terceira, não tinha. Aí falou: "Mas a fulana, ela está tão bem." Falou: "Não, minha mãe desencarnou faz 1 mês e meio, mais ou menos." Falou: "Oh, mas como ela está bem, né?" Então acontecia com o Chico isso aí, dupla vida. Imagine Jesus, certo? Uma vez, uma outra historinha, só para a gente... O Chico perguntou para uma senhora assim: "A senhora pode me dizer se a senhora está viva ou está morta?" Ela falou: "Não, estou viva, Chico." Ele falou: "Graças a Deus." Né? Certo? Então era a questão da dupla vista, não é? E Jesus trazia isso fortemente nele, né? Diz lá no livro A Gênese, isso. Falou lá, inclusive, o seguinte, que Jesus tinha um magnetismo incomparável a qualquer pessoa da Terra, endossado ou potencializado por um desejo incessante de fazer o bem. Dá para imaginar, não? Vamos imaginar um espírito aqui do mundo de regeneração, utiliza 100% do seu cérebro, utiliza o superconsciente. Quando ele vai ser um espírito puro, não precisa mais do cérebro físico, que é somente um aparelho para decodificar o que o nosso espírito envia para ele, não é? Então, o espírito puro já não precisa mais. Agora imagine Jesus. Imaginem. Por isso que ele disse assim: "Onde estiverem falando de mim, eu lá estarei." Aí nós imaginamos: mas meu Deus, meus problemas são tão pequenos. Imagina um espírito que tem autoridade cósmica, um espírito que plasmou o nosso planeta. Será que ele está preocupado com os meus problemas? Eu, um grão de areia aqui nesse planeta menor do sistema solar, da nossa galáxia, da Via Láctea, porque você sabe que o nosso planeta, abençoado e lindo, ele está num dos braços da Via Láctea, bem pequenininho, circundando o nosso Sol, na periferia da galáxia, muito pequeno. Imagine nós, não é? Então nós questionamos isso, mas não, Jesus está muito próximo de nós. Ele sabe o nosso nome e sabe o que se passa em nossos corações. Nunca se sintam longe do Mestre. Procurem tê-lo cada dia mais em seus corações, através do cultivo do amor e da fraternidade. O amor e fraternidade é algo difícil de ser cultivado num espírito que erra tanto, como todos nós. Mas quando nós conquistarmos, ninguém mais tira de nós. Ninguém mais tira de nós. Quando Jesus citou o Sermão do Monte, foi tão lindo, porque ele começou a falar a respeito dos humildes, não é? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do meu Pai, de meu Pai. Tão importante é a humildade para o espírito. A humildade faz o espírito ser forte. A humildade faz o espírito ser corajoso e dentro da realidade que a vida se apresenta. A parte das ilusões da matéria. Isso que faz um espírito ser humilde. O espírito humilde é um espírito forte. Então ele falou a respeito da humildade, falou a respeito dos mansos e pacíficos, falou a respeito dos que sofrem perseguições, dos espíritos benévolos, daqueles espíritos que conseguem realmente ter alguma perseguição por sua causa, são espíritos bem-aventurados. Falou a respeito dos bem-aventurados. Os bem-aventurados são aqueles espíritos que seguem Jesus e que compreendem realmente as suas máximas. E através da doutrina espírita, nós conseguimos compreender essas máximas em profundidade. Por exemplo, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino de meu Pai. Por que uma pessoa aflita é bem-aventurada? Eu não quero ser aflito, a pessoa pode dizer, não é? Eu quero ser feliz. A pessoa é aflita justamente por causa das leis de causa e efeito.
ela é bem-aventurada justamente por causa das leis de causa e efeito. Se ele suportar bem as suas vicissitudes, se ele tiver paciência e resignação, se ele realmente entender que aquilo é um freio educativo para seu viver, então ele será um aflito bem-aventurado. Porque não são todos os aflitos que são bem-aventurados ainda não. Tem os que se revoltam muito, tem os que blasfemam, não é? Tem os que se voltam contra o Criador, mas tem aqueles que suportam, aqueles que entendem, que se entregam aos desígnios do Criador, entendendo que Deus nunca erra, Ele sabe exatamente o que nós precisamos. E o cultivo do amor, quando Jesus fala para nós perdoarmos 70 vezes 7 vezes, para nós amarmos os nossos semelhantes, como nós amamos a nós próprios, como nós cultivamos nosso bem-estar, devemos também pensar no bem-estar do semelhante, porque todos nós estamos interligados. E eu vou comentar uma coisa com vocês que ninguém nos ouça. Todos nós estamos interligados, assim como as galáxias estão interligadas também. Está tudo encadeado no universo, tudo encadeado, e nós todos estamos encadeados também. Você beneficia uma pessoa, amanhã ela será uma benfeitura sua quando você precisar. Como diria o Espírito de Emmanuel, todo bem que fizermos será nosso advogado em qualquer parte. Ao passo que se você prejudicar um indivíduo qualquer, você vai ficar vinculado àquele indivíduo de uma maneira a resgatar, a espiar com ele, não é? Até se recuperarem. Viram como todos nós estamos encadeados? E olha, Jesus está encadeado conosco também. Ele também está. E disse assim: vocês podem fazer o que eu fiz e muito mais. Dizendo a respeito justamente dessa escala espírita que nós todos estamos inseridos dentro das leis universais. Então vale a pena amar. Vamos cultivar o amor dentro de nós. Vamos procurar ardentemente colocar de lado os sentimentos que nos atrapalham a caminhada. Ardentemente, porque isso vai ser a nota da nossa felicidade. Vamos fazer aquela autoanálise, aquela procura interior, aonde nós podemos melhorar, porque é exatamente esta razão que nós estamos reencarnados. É exatamente essa razão. Estamos próximos das pessoas que necessitamos. Estamos no lugar certo, na hora exata que precisamos. Sempre. Eu me lembro sempre da carta de Paulo aos Coríntios, que é uma carta tão linda, que diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tivesse ciência de todos os mistérios, que eu tivesse o dom da profecia, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos pobres e levasse meu corpo ao fogo, se eu não tivesse o amor, de nada me valeria. O amor é bom, o amor é paciente, o amor é generoso, ele não humilha, ele perdoa. É uma frase tão linda de Paulo, mas uma das mais lindas nesta carta está assim: quando desaparecer o que é imperfeito, o que é perfeito aparecerá. Imperfeitos somos ainda nós. Então vamos cultivar dentro de nós aquilo que Jesus nos disse. Jesus está muito acima das religiões, muito acima. Todas as religiões comentam dele. Todas as religiões são importantes, porque são linhas de pensamento que se agrupam em afinidades, que formam então as religiões. É melhor tê-las do que não ter. Pelo menos é uma referência, mas elas são ainda separatistas. Elas separam os grupos. O grupo que segue essa religião, o que segue aquela religião, o que segue essa precisa se vestir assim, o que segue aquela precisa se portar assim. Tem esse símbolo que comanda esta. As religiões são assim, são ainda um pouco primitivas, mas a palavra de Jesus é universal. Ela abrange todas as pessoas. E a sua psicosfera está circundando a Terra, a sua aura luminífera está circundando todo o planeta.
e circundando todo o planeta, quando nós pensamos nele, quando nós oramos por ele, ele lá está captando o que nós precisamos para a nossa própria evolução. Então vamos agradecer a Deus, esse divino mensageiro, Jesus, que ele esteja sempre em nossos passos. Cada vez que nós tomarmos uma decisão em nossa existência, vamos lembrar do Mestre em seus ensinos. Tropeçamos, não tem problema, o aluno tropeça mesmo, é comum. Mas o importante é nós nos erguermos com a referência abençoada de seu Evangelho e seguirmos com ele. Isso que é importante. Importante nós, em nossos pensamentos, não só em nossas atitudes, cultivarmos essa vida nova, essa água viva que brota dentro de nós. Cada um de nós tem essa possibilidade. Todos nós estamos inseridos em seu amor. Basta nós despertarmos para captá-lo. Eu gostaria de encerrar essa palestra com um agradecimento profundo a Deus e a Jesus, nosso amado Mestre, a esta casa abençoada, que ela possa receber todos os eflúvios consoladores do Consolador, prometido por Jesus e do próprio Mestre, porque aonde estiverem fazendo bem, quando nós vestirmos o que está despido, visitarmos o enfermo e darmos o que comer, nós estamos dando para Jesus também, estamos fazendo por Ele. Então vamos fazer uma prece que é recomendada pelos amigos espirituais, recebida por nosso irmão Divaldo, e é do espírito de Amélia Rodrigues, autora desta prece. Prece do agradecimento. Vamos pedir muito a Jesus, mentalizá-lo nesse instante, que Ele nos auxilie, que Ele nos auxilie a entendermos a verdade que nos libertará e nos fará ser felizes a cada dia, em qualquer lugar que estivermos. Muito obrigado, Senhor, pelo que me deste, pelo que me dás. Muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pelo que meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam os céus, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil, que se detém na terra verde, salpicada de flores, em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor. Diante de minha visão, pelos cegos eu te formulo uma oração, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar, a melodia dos imortais que se ouve uma vez e que não se esquece nunca mais. Pela felicidade de ouvir, deixa-me pelos surdos pedir. Eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltarão a sentir. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela tua voz, pela voz que ama, que canta, que ensina, pela voz que ilumina, que enalteia uma canção e que teu nome profere com sentida emoção. Diante de minha melodia eu te quero rogar pelos que sofrem de afasia, os que não falam de noite, os que não cantam de dia. Oro por eles. Eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de amor, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos da caridade e da solidariedade, mãos dos adeuses, mãos de sinfonias, de psicografias, de cirurgias, pelas mãos que apertam mãos, mãos que ajudam a velhice, a pobreza e a dor, que no seio embala o corpo do filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar, sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar.
diante de meu corpo perfeito te quero louvar, porque eu vejo tantos marcados e eu posso bailar, oro por eles. Eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, ou um ninho, uma casa do caminho, seja lá o que for, mas é importante que dentro dele exista amor. Amor de mãe ou de pai, de esposa ou de marido, de um filho ou de irmão, a presença de um amigo, a companhia de um cão. Mas se eu não tiver a ninguém, nem aí blasfemarei, pelo contrário direi: muito obrigado, Senhor, porque eu nasci, muito obrigado porque eu creio em Ti, pelo Teu amor, obrigado, Senhor, pela vida querida, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, que assim seja. Jesus, mestre do coração, caminho de luz e entendimento, dê-nos a oportunidade de entendermos os parâmetros necessários, a compreensão de nossos próprios destinos. No entanto, também te rogamos, permita que tenhamos forças renovadas, por acréscimo de Tua bondade, para que cultivemos os dons sublimes dos sentimentos redentores, do amor e da fraternidade, do perdão irrestrito e da tolerância, tanto quanto necessitamos da bênção desses sentimentos em relação a nós. Que enxerguemos a cada passo a oportunidade do crescimento no cultivo de hábitos elevados em Teu amor, para que possamos prosseguir com coragem e fé atuante. Senhor, deste-nos o maravilhoso exemplo do perdão ao alto da cruz da infâmia. Portanto, deveremos entender que o perdão será a forma libertadora de nosso egoísmo, para nos habilitarmos à felicidade plena. Deste-nos o exemplo da imortalidade, através de Suas próprias palavras e possibilidades suas próprias palavras e possibilidades espirituais. Portanto, não nos é lícito temermos o porvir além da matéria. Mas o maior exemplo do amor inefável permita-nos respirar os haustos deste ar que renovará a todos nós, Teus tutelados, rumo ao eterno porvir. Natanael.